Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma correção e hoje nós iremos corrigir a atividade que foi direcionada para vocês na semana do dia 18 ao dia 22. As questões estão relacionadas à Era Vargas. A Era Vargas, ela teve início em 1930 e ela termina em 1945. Então, se você calcular aí, você vai ver que é um período de 15 anos. E Getúlio Vargas, ele foi o presidente da República que ficou mais anos consecutivos no poder. Ele conseguiu ficar durante 15 anos. E na época, a Constituição brasileira, ela permitia apenas 4 anos, sem direito à reeleição. E Getúlio Vargas, ele vai conseguir aí, através de várias manobras, permanecer no poder durante esses 15 anos. Logicamente que esses 15 anos foram divididos aí em várias fases. Tanto é que o Getúlio Vargas, ele, para alguns, ele é conhecido como um presidente de várias faces, né? Ora ele é bonzinho, né? Populista, ora ele age com autoritarismo, ele é carrancudo, porque para ele permanecer no poder, ele acabou criando várias formas de governar. Nós não podemos dizer que ele seguiu uma linha, né, o tempo todo durante o seu governo. Coloquei aí para vocês, ó, a imagem do período de 1930, em que ele entra totalmente sorridente no poder. Isso daí, ele entra a partir de um golpe de Estado, tá? Em 1930, com apoio de boa parte da sociedade brasileira. E ele entra sorridente porque ele almejava muito a presidência do Brasil. E sorridente porque ele sabia que ele deveria atrair a classe para o seu lado. Então, ele deveria demonstrar a sua popularidade para que ele conseguisse se manter por mais tempo ainda no poder. Daí você vai observando e você já observa que ele já está com a face bem carrancuda, né, em 1937, que vai ser um outro período da Era Vargas, onde ele vai instaurar o Estado Novo no Brasil, que é o que nós denominamos como a ditadura de Vargas. E aí, a partir das perguntas, a gente vai discutindo os assuntos. A primeira pergunta está relacionada às classes que participaram do movimento, né, que é conhecida como Revolução de 1930, onde acabou fazendo com que o Getúlio Vargas conseguisse chegar ao poder. E também que fatores que foram favoráveis para essa revolução. Dentro das classes, nós vamos ter os operários, né, que não viam, assim, grandes benefícios, as oligarquias, né, vocês lembram que nós falamos bastante sobre as oligarquias. As oligarquias, elas não atendiam a classe operária e estavam tendo constantes reivindicações dos operários, principalmente por leis trabalhistas, na qual vários outros países europeus já estavam concedendo direitos aos trabalhadores, e no Brasil o descaso com os operários era muito grande. Vai ter uma grande participação também dos industriais, das camadas médias urbanas e também aquelas oligarquias que nós chamamos de dissidentes, que eram as oligarquias que passavam pelo golpe das fraudes eleitorais, né? Lembram lá de Minas, né, de São Paulo, que faziam acordos, né, faziam fraudes para se manterem no poder. Então, em muitos estados, os políticos acabavam ficando de fora daquela República Velha. Então, eles acabaram também fazendo parte do movimento da Revolução de 1930. E os fatores que levaram a eles lutarem pelo fim das oligarquias no poder seria a insatisfação, né, política, a questão também da falta de condições, a inflação, né, que estava muito alta, o custo de vida estava muito difícil aqui no Brasil, e também eles contestavam bastante a questão das fraudes eleitorais. Na pergunta número 2, é o seguinte:
Vargas procurou unir os vários grupos insatisfeitos com a política reinante. À frente da Aliança Liberal, quais eram suas principais defesas? Logicamente que para o Vargas conseguir chegar ao poder e também se manter no poder, ele sabia que ele tinha que atrair uma boa classe para o seu lado. Porque, afinal, se ele não tivesse, né, um grande número de pessoas do seu lado, se tornaria mais difícil para ele se manter no poder. Então, ele passou a defender o voto secreto, porque na época o voto era direto, mas não era secreto. Não tinha justiça eleitoral, ele passou a defender a criação da justiça eleitoral, porque quem organizava as eleições eram os coronéis. Ele dizia que ele iria atender às reivindicações dos operários, né, criar as leis trabalhistas, e ele também pensava na questão da anistia irrestrita, onde muitos tenentes, né, muitos militares esperavam pela anistia. Então, agindo assim, ele acabou atraindo uma boa classe para o seu lado. A questão número 3, ela diz o seguinte: assumindo em 1930, Vargas ficou durante 15 anos no poder. E aí pede para vocês fazerem aí pediu para vocês fazerem um resumo sobre esses 15 anos. E aí, como foram 15 anos, né, de diferentes formas de governar, vocês deveriam estar analisando de 1930 até 1945. Em 1930, ele entra como governo provisório. Provisório a gente entende que é por pouco tempo, que é até, né, convocar a Assembleia, né, criar nova Constituição, convocar as eleições. Só que de provisório, né, de 1930, ele fica até 1934. Esse vai ser o primeiro período. Foi um período importante, mesmo sendo provisório, porque foi o período em que ele conseguiu mostrar sua popularidade e atrair uma boa parte da classe, principalmente a classe trabalhadora, para o seu lado. Fato que posteriormente vai fazer com que ele seja chamado de pai dos pobres. Na Constituição de 1934, né, ele vai criar aí várias medidas que vai passar a atender a população brasileira, de certa forma, medidas que antes não existiam, como, por exemplo, o Ministério da Educação e da Saúde, né? Ele vai tornar o ensino primário obrigatório de primeira a quarta série, ele vai criar a justiça eleitoral, também fato que não existia. Então, de 1934, quando ele convoca, né, a Assembleia, quando eles criam a nova Constituição, fica decidido que, a partir daquele ano, que naquele ano as eleições seriam diretas, que as eleições seriam indiretas, ou seja, não era o povo que iria nas urnas para escolher o presidente da República naquele ano, que seria a Assembleia, né, os representantes do povo, que iriam escolher o novo presidente. E quem que eles escolheram? Mais uma vez, Getúlio Vargas. Daí, pela legalidade, ele deixa de ser provisório e, a partir de 1934, ele já se torna, né, o presidente da República. De 1934 até 1937, né, ele governa na legalidade e em 1937, quando já chegava o período dele convocar novamente as eleições, ele dá um golpe, anuncia um plano, que foi um plano falso, e instaura uma ditadura no Brasil. O plano que ele anunciou foi o Plano Cohen, onde ele dizia que os comunistas, né, iriam tomar o poder político do Brasil. E ele, enquanto presidente, não poderia deixar isso acontecer, portanto, ele iria tomar medidas mais severas, como, por exemplo, fechar, né, o Congresso Nacional. E aí, a partir de 1937, então,
iniciam-se aí no Brasil um período de ditadura do Getúlio Vargas, onde ele simpatiza-se bastante com o fascismo, né? Onde ele cria a DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde eles começam a fazer censuras, né? Onde eles começam a fazer perseguições, onde qualquer pessoa que fosse contra o seu governo passaria a ser perseguido. Também ele usa esse departamento para poder criar imagens de um Brasil bonito, de um Brasil industrializado, né? De um Brasil bem desenvolvido. Então, ele começa a governar com autoritarismo, de 1937 até 1945, período conhecido como Estado Novo. A questão número 4 pergunta o seguinte: quais foram as principais inovações acrescentadas na Constituição de 1934? Getúlio Vargas ele ficou muito conhecido devido à questão da Constituição de 34, onde ele colocou o voto secreto, né, acrescentou o voto feminino pela primeira vez. As mulheres poderiam participar do processo eleitoral. Ele cria a justiça eleitoral. Ele cria o ensino primário obrigatório de 1ª a 4ª série, né? Ele cria a nacionalização dos recursos naturais, onde as jazidas, né, as minas, passariam a ser administradas pela União. Ele cria a Justiça do Trabalho, ele cria os direitos trabalhistas. Dentre os direitos trabalhistas, ele cria a questão do salário mínimo, que até então os trabalhadores recebiam o que os empregadores queriam pagar. Ele cria a jornada de trabalho de 8 horas. Nós vamos ter trabalhadores aí, antes da Constituição de 1934, que tinha uma jornada de 12 a 14 horas diária. Ele cria auxílio à gestante, ele cria indenizações. Então, várias medidas que foram bastante favoráveis aos trabalhadores. Questão número 5. Durante o Estado Novo, Getúlio Vargas tomou uma série de medidas decisivas para o avanço da industrialização. Quais foram essas medidas? O Estado Novo, lembrando para vocês, foi o período da ditadura do governo Vargas. Porém, também foi um período de grandes investimentos na indústria. Nós dizemos assim que foi o pontapé inicial para o processo de industrialização do Brasil. Ele cria política de proteção tarifária, políticas de crédito com taxa de juros favoráveis à indústria. Ele cria medidas para fazer com que as pessoas investissem nas indústrias aqui no Brasil, né? Ao invés de nós sermos meramente exportadores de produtos agrícolas, né? E importadores de produtos industrializados, ele passa a fazer um incentivo para que os produtos sejam fabricados aqui no Brasil e que as pessoas que tivessem condições de investir nas indústrias, ele foi criando medidas como empréstimos, né? Ele criava os juros reduzidos, com a fixação do salário mínimo, né? Diminuiu um pouco a questão dos impasses entre o empregador, né, e o empregado. Então, todas essas medidas aí favoreceu para o desenvolvimento do processo de industrialização aqui no Brasil, né, onde ele vai estar trazendo as usinas hidrelétricas, as siderúrgicas, indústrias de automobilísticas, e vai iniciar aí um processo de mudança, né? Nós estamos saindo agora de um Brasil essencialmente agrário e estamos iniciando o processo de industrialização.